Bora lá, meu povo! Boa tarde, estamos aqui na Flórida, no sul da Flórida. Boa tarde você, ouvinte, para quem está escutando e para quem está nos vendo aqui no nosso canal do YouTube da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Pessoal, muito boa tarde para vocês todos. Estamos aqui hoje com um programa um pouco diferente. Um programa hoje de perguntas e respostas. Nós pegamos uma gama de perguntas que foram feitas nos últimos dias, nas últimas semanas, e para responder aqui ao vivo, porque normalmente alguma dúvida que um cliente nosso vem a ter, ou alguém que nos faz uma pergunta, pode ser uma dúvida sua. E aí é importante que você também aproveite e retire essa dúvida para que você fique mais bem informado. Então esse programa hoje vai ser um programa de informação, um programa de informações importantes para que você venha a ter um pouco mais de conhecimento sobre tantos assuntos como Medicaid, Medicare, como investimentos, investimento imobiliário, BOI e tantos outros aí, se a gente conseguir atingir todas as perguntas, tá? Mas já digo a vocês antecipadamente que vocês podem, se quiserem, utilizar o próprio chat aqui do YouTube e vocês podem adicionar a pergunta de vocês, que o Luciano aqui, o nosso diretor, vai estar lendo diretamente aqui da RC Brasil para a gente, e a gente vai tentar responder para vocês em tempo real. Aqui não é feito Faustão não, mas tem aquele programa Quem Sabe Faz ao Vivo, a gente vai tentar, né, Luciano? Com certeza, Silvio. Olá, Silvio. Em homenagem ao nosso querido Silvio Santos. É, Você fez um Lombardi com agora. certeza, Silvio. Ai! Ó, a primeira pergunta é o seguinte: você é carioca, Silvio, ou você é do Nordeste do Brasil? Não, sou nordestino de Recife. Recife. Recife, Recife, Vai Recife. de dois. Recife, né? Oxe. Tem o Oxe, o velho Oxe que a gente fala. Sou de lá, sou de Recife, muito orgulho da minha capital pernambucana, né? Nascido em Recife, mas morei minha vida inteira em Olinda, que é a região metropolitana de Recife. Cidade belíssima, quem já conhece o Carnaval de Olinda é magnífico, espetacular. Frevo e tantas outras expressões culturais que tem lá em Pernambuco, né? Dizem que a Recife é meio que uma cidade europeia lá, né? Que é bem parecido com ela, né? Cheio de ponte e tal. É verdade. Na verdade, Luciano, para você ter uma ideia, Recife é considerada como a Veneza brasileira. Veneza, Veneza. Isso, é a Veneza brasileira, porque Recife é arrodeada de rios, né? Ela tem o É Rio o quê? Bibiribe, arrodeada. Arrodeada. É, é a cercada de rios por todos os lados, né? Tem o Rio Arrodeada. Capibaribe, o Rio Bibiribe, que ele passa por dentro da cidade. Onde você passa, você tem canais, você tem rios. É bem interessante. É considerada a Veneza brasileira. E falando um pouco da história de Recife, Recife já se tornou uma vez, antes de ser um estado brasileiro, na época do Império, teve a Revolução em Pernambuco, onde os holandeses assumiram a administração de Pernambuco e criaram uma nova Holanda. Então você tem inclusive uma ponte lá, que é chamada Ponte Maurício de Nassau, que é do príncipe Maurício de Nassau, que foi o príncipe regente holandês, que foi o administrador de Pernambuco nessa época, né? Mas é bem interessante, Aí Luciano. essa ponte trouxe um pernambucano de Recife para a Flórida para mexer com contabilidade. Pois é, vai entender, né? Eita, conexão, hein? Pois é, né, rapaz? Vai longe. Ó, temos aqui a primeira pergunta, pode ser? Vamos, pode ir. O IRS tem como saber eita, olha só, tem como saber se possui Medicare ou Medicaid? Uau, essa pergunta, pessoal, é bem importante, tá? Tem. Bem simples, tem. E vou lhe explicar por quê. Pessoal, quando você tem. Na verdade, existe uma diferença entre Medicare e Medicaid. Vamos deixar separado uma coisa da outra. O Medicare é o Obamacare. É o mesmo que o Obamacare. Ele é um plano de saúde feito para pessoas, tá, normais na sociedade e gerido e supervisionado pelo governo federal. Diferente do Medicaid. O Medicaid, ele é um programa que ele é feito estadual.
ele pode sim ter informação, o IRS pode sim ter acesso à informação, ao Medicaid, mas é mais raro, diferente do Medicare. Por quê? Pessoal, o Medicare, ele emite para você, todo final de ano, um formulário chamado 1095. Pode ser A, B, C, D, pode ser vários tipos de formulário, dependendo do tipo de renda que você faz e dos tipos de premium que você tem. Então, quando você se adequa a uma determinada renda, né, colocada ali, você determina uma renda para você ter um desconto ou você ter um benefício do governo, um crédito, ou até pagar mais, porque existe um termozinho chamado IRMAA, que ele está ligado diretamente para pessoas que têm uma alta renda, elas pagam um percentual a mais do que o plano de saúde para cobrir os gastos daqueles que têm os créditos que recebem menos do que determinada alíquota. Então, você aí, dentro do IRS, eles conseguem monitorar quem ganha mais, quem ganha menos, através dos brackets, das alíquotas que são dadas de descontos e créditos que você recebe dentro do Medicare. Tá? Como eu falei, o Medicaid fica um pouco de fora disso, porque o Medicaid é estadual, é o estado da Flórida, o estado do Texas, o estado do Alabama, Nova York, cada um tem o seu Medicaid. Tá? Embora o governo possa vir a ter acesso se ele desejar, assim desejar. Porém, no Medicare é diferente, ele é gerido diretamente pelo governo federal. Então, obviamente, o IRS teria acesso. E caso ele não tenha acesso durante o ano, ele vai ter acesso no final do ano. Porque quando você recebe do Medicare o seu 1095, que é o 1095, você tem que informá-lo dentro da sua declaração de imposto de renda, que é o 1040. E aí, dentro dessa declaração, você vai colocar que você recebeu créditos ou você pagou a mais, dependendo da taxa que você receba, da renda que você esteja, dos brackets, e aí você vai ser realmente creditado ou, quer dizer, na verdade, debitado do valor ou não. Luciano, repete a pergunta, se a pessoa que a pessoa fez. Ah, Por o favor. IRS tem como saber se eu possuo o Medicare ou o Medicaid? Perfeito. Bom, gente, tem. Essa é a resposta para vocês. Então tem. Tem sim, tem Perfeito. sim. Olha, tem aqui a Silvana Pinheiro, lá do Amazonas, tá ligadinha conosco, dando uma boa tarde. Boa tarde, O Silvana. William Belloni. Olá, boa tarde. Cheguei semana passada com visto de turista. Posso tirar minha drive license? Olha, pergunta boa, mas para outro programa, né? Mas podemos ir nessa situação. Bom, é necessário que você tenha uma carta do Social Security, da agência do Social Security, para que você consiga barganhar a sua driver's license junto ao DMV da Flórida, tá? Mas é possível sim, como turista, você vai ter um período, né, pequeno, né, de licença, de expiração da carteira, mas sim é possível você você aplicar e retirar a sua carteira de motorista, que nós chamamos aqui de driver license. Como turista, né? Como turista, sim. Só que é limitada, né? É limitada e a expiração é bem pequena. Normalmente é o tempo que você recebeu no seu I-94, na hora que você acessou a imigração dentro do aeroporto. Aí se determinou 3 meses, eles geralmente dão 10, 15 dias a mais. Perfeito! Não sei se foi respondida a pergunta, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca mais perguntas aqui que nós vamos respondendo na medida do possível. Segunda pergunta, Silvio. Manda! O agente de seguros para a contratação do Medicare, me fez assinar uma carta de previsão de venda de renda no valor de $38 mil. Porém, eu receberei mais de $68 mil durante o ano. Terei algum problema com isso? Tem. Acendido um red flag. Gente, essa pergunta é bem interessante porque eu acho que cabe muito a grande maioria das pessoas que usam o Medicare dentro dos Estados Unidos.
tá? É uma pergunta bem pertinente. Muitas vezes o agente de seguros, ele fala, olha, você assina aqui essa carta com a declaração de renda que você vai fazer uma renda de 30, nesse caso o cliente disse 38 mil, é isso, Luciano? Falou 38 mil, fez assinar a carta de 38 mil, só que na verdade ele ganha 68 mil. Pronto, perfeito. Então, 38 mil a mais. 30 mil a mais, 30 mil a mais. Então o que é que acontece? Veja, gente, ponham na cabeça. Aquela declaração que você assina, a carta que você assina, ela é uma previsão da renda durante o ano. É possível que isso mude, que você receba mais ou que você receba menos. Fato. Isso é possível acontecer, sem problema nenhum. O que é que vai acontecer? Se você passa do bracket, que é a alíquota daquela renda que você disse, que fica de 33 a 41, você passou... Você passa da de 41 para de 48, passou de novo. O que é que vai ocorrer? Quando chegar no final do ano, você vai receber aquele formuláriozinho que eu acabei de falar, Luciano, que é o 1095. Uhum. No 1095, vai estar lá relatado que você disse que você ganhava 38. Ah, vai estar escrito isso lá? Não, não vai. Mas como a IRS sabe? Por causa do bracket e do prêmio que você recebe. Então você provavelmente, provavelmente não, dentro daquele prêmio que você recebeu, você está especificamente dentro de uma alíquota. Então, dentro desta alíquota que você está, você deveria ter recebido isso. Então, se você recebe 30 mil a mais, significa dizer que você está acima do bracket. O que é que vai acontecer? Na hora da sua declaração de imposto de renda, você vai ter que pagar esta diferença. Gente, e uma coisa bem importante que vale a pena salientar. Se você pega esta situação de assinar uma carta de 38 mil, já sabendo que vai ganhar 68, você está cometendo aí você está pelo menos tendo um risco de que o IRS ele desconfie que você está usando de má fé em relação a isso. E aí eu vou puxar um assunto bem detalhado nesse sentido. Se você tiver declarado uma renda no imposto de renda do ano anterior, acima desse valor, se você vem mantendo uma média de 60, 50, como esse cliente mesmo, Luciano, que ele mantém uma média de 68 mil, né? Como ele diz, se ele vem mantendo essa média durante os últimos 3 anos e ele ainda neste ano declarou que ele só vai receber 38 ao invés de 68, o IRS ele pode imaginar que está sendo usado de má fé e aí sim você sofrer sanções e penalizações como multas e até sanções criminais. Então é importante, pessoal, que vocês entendam que a renda declarada de previsão ela pode sim ser alterada, desde que realmente você coloque uma renda real, tá? E aí você consegue sem problema nenhum quando você coloca uma previsão real. Se acontecer de sair um pouco acima ou de sair um pouco abaixo, você vai ter esse crédito recebendo um refund na sua conta, porque você pagou a mais. Se você teve uma renda maior, ou seja, você precisaria não ter aquele desconto. Se saiu do bracket para cima, você não teria aquele desconto todo, você teria menos. Então você vai pagar um pouquinho, que seria a diferença. Então, respondendo a pergunta, se a pessoa vai ter algum problema com isso, sim, problemas não necessariamente se não existisse a má fé, mas você vai ter que pagar isso. Se você não pagou durante o ano, você vai acumular e vai ter que pagar no final. Isso é um fato. Próxima pergunta, Luciano. Olha, a Renata aqui no YouTube está perguntando o seguinte: ter esses benefícios pode prejudicar no processo imigratório? Olha, bem perguntado aí. Pessoal, eu recomendo normalmente que você procure o seu advogado de imigração para que você tenha inclusive tem aqui, ó, a doutora Larissa Salvador, que é advogada de imigração, tá aqui, ó, nessa revistinha aqui na frente da gente. Ela pode explicar melhor a vocês em relação à imigração, mas eu posso te dizer como contador aqui no estado da Flórida que a importância de você declarar esses benefícios, você fazer esses benefícios com o governo, se você estiver
pleiteando um green card, um visto de uma cidadania, se estiver pleiteando um visto de trabalho, né? Isso com toda certeza ele pode vir a mexer ou mover um pouco com a questão imigratória, porque você imagina, os Estados Unidos, você está aqui nos Estados Unidos, se você não consegue se manter aqui para bancar os seus custos e o governo precisa subsidiar, né, planos, benefícios do governo para você, significa dizer que você não se paga. Então, por que os Estados Unidos vai estar interessado em manter uma pessoa que não está se pagando dentro do Estado americano? Por isso que a gente sempre fala que é importante, né, se você é investidor, ter seus impostos em dia, fazer as coisas da forma correta, mas sempre antes procure a orientação do seu advogado de imigração, que ele vai poder te informar da melhor forma, tá bom? Perfeito. Vamos ver aqui. Qual a renda máxima para se ter o Medicare ou Obamacare? Essa pergunta é boa, Luciano. Essa pergunta é bem Qual a renda interessante. máxima ou a renda mínima? Eu acho que é a máxima, estão perguntando da máxima. Porque existe, a mínima não existe, né? A pessoa pode não ter renda, estar desempregado e aplicar e ter acesso a todos os benefícios do governo. A pessoa ficou desempregada, é uma situação momentânea e ela aplica e quando ela sai, ela volta a trabalhar, ela atualiza a renda e ela pode se beneficiar, sair de um Medicaid para um Medicare, né, onde existe a renda para que você possa pagar um valor irrisório, às vezes até um valor mais alto, dependendo da renda que você tenha. Na verdade, não existe uma renda máxima, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Para o Medicare, não existe uma renda máxima. Porém, gente, eu tenho umas anotações aqui que eu gostaria de falar, que é bem interessante. Cadê? Deixa eu olhar aqui sobre o Medicare. Cadê ela? Tá aqui. Por exemplo, ele não tem limite máximo de renda, né, para a maioria das pessoas que se qualifica, certo? Porém, a renda ela pode identificar, pode afetar os custos que você paga com o Medicare. Por exemplo, beneficiários com renda bruta ajustada, modificada, que é o que eles chamam de MAGE, acima de 103 mil sozinhos, individualmente, ou 206 mil casados, pagarão prêmios mais altos devido ao IRMAA, que é o Income Related Monthly Adjustment Amount. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês no início. Vocês lembram quando eu falei sobre o IRMAA? É exatamente isso. Porque quem tem uma renda acima de 103 mil, ele vai pagar o que ele deveria pagar pelo plano e um pouco mais, para que ele compense aquelas pessoas que não ganham aquele valor, ganham abaixo daquele valor e vão ter que receber essa isenção, esse subsídio do governo. Então, na verdade, é uma forma do governo tirar de quem mais ganha, fazer com que essa pessoa contribua um pouco mais para que compense as pessoas que ganham menos e que estão recebendo esses benefícios do governo. Então, é importante essa pergunta porque não existe uma renda máxima. Porém, você que ganha mais vai pagar, contribuir mais através do IRMAA, né, do que uma pessoa que ganha menos, que vai ser creditada desse benefício, ela vai diminuir o valor. Então vamos supor, se a gente partir de uma base de um plano de $100, uma pessoa que está acima da renda, ela pagaria, vamos supor, 110. E uma pessoa e aí vai por alíquotas até em cima, pode pagar 200, pode pagar 300, dependendo da margem de renda que essa pessoa tenha. Mas por outro lado, você tem as pessoas que ganham abaixo, que teriam um plano abaixo, ganhariam abaixo de 103 mil, que seriam beneficiadas. Então, ao invés de pagar 100, vão pagar 90, 80, até chegar a caso de pagar $10 por mês por um plano de saúde dentro do Medicare. Então, que é o famoso Obamacare. Inclusive, Luciano, bem interessante é que na época que surgiu o Obamacare, a gente viu um movimento muito grande de pessoas que tinham uma alta renda e reclamavam exatamente disso. A gente está pagando o plano de saúde
de quem não tem a renda, né? Foi o que o Barack Obama, na época que ele foi presidente, ele criou, que é esse Obamacare, e ele fez exatamente essa mudança. Então, foi bem comentado na época, e realmente é uma verdade. Através do IRMAA, ele paga quem ganha acima de 103 sozinho, ou quem ganha 203, 206, acima de 206 em conjunto, casado, realmente paga um pouco mais. Mara... Respondida a pergunta ou não, Luciano? Tá Acredito. satisfeito aí se você tivesse perguntado? Rapaz, é muita informação, viu? Haja cabecinha de cearense aqui, viu? Meu pai fala assim: meu filho, agora você vai usar essa cabecinha agora. Eita. O Bruno Pontes, ele está perguntando o seguinte: pode explicar como funciona o imposto estadual da Flórida? A partir de quanta renda anual deveremos pagar este imposto? Bom, normalmente o imposto estadual da Flórida estipula a partir de 60 mil, tá? Então você teria aí uma carga tributária para quem tem um income, não é o lucro, o profit que você faz, não o quanto você fatura. Acima de 60 mil você teria que já começar a declarar este valor. Tá? Normalmente é isento, mas a partir de 60 mil dólares você teria essa carga tributária a ser paga, tá, Bruno? Então, é basicamente isso. Mas, na verdade, se você está falando de income tax, né? Se a gente estiver falando de outros tipos de tax, como, por exemplo, o tax que nós pagamos na hora que nós vendemos, que é o resale tax, você paga em qualquer produto, 6%, né, dentro do estado da Flórida, você vendeu. Se você não for wholesale, se você for o end user, ou seja, o cliente final, você vai estar pagando esse imposto. Além disso, a Flórida também tem o property tax, que é o imposto sobre propriedade, que a gente chama no Brasil de IPTU, e que também ele é cobrado, né, dentro quando você adquirir sua casa e você tem ali o pagamento anual para ser feito, que você pode pagar mensalmente, né, eles dividem em 4, 5 meses, ou você pode pagar à vista com desconto no final do ano, até dezembro, antes da virada do ano, referente ao ano posterior. E aí você também tem o property tax para ser pago. E tem um grande detalhezinho que é bom pontuar para quem está comprando casa aí, você pode aplicar para uma isenção de imposto se você compra casa aqui na Flórida, que você consegue, dependendo se você se enquadrar dentro dos benefícios, for a única casa, a primeira casa que você comprou e alguns outros requisitos, você se enquadra para ganhar um desconto nessa property tax. Então você vai passar alguns anos aí sem pagar imposto, né? Isso é um ponto positivo aí que os corretores têm explorado bem, né? Em alguns lugares, em algumas cidades, e aí não só tem a ver com o estado, mas também com os counties e cidades que podem favorecer você com este tipo de desconto, ou seja, com esse benefício que o governo dá em relação aos impostos sobre IPTU ou Property Tax, assim como a gente chama aqui nos Estados Unidos. Aproveitando aí o gancho aí do Bruno Pontes, né, que fez essa pergunta bem interessante a respeito de imposto de renda, vamos partir agora para algumas perguntas sobre imposto, deixando o Badcare um pouco de lado, e pergunta o seguinte: eita! Entrei pelo México e estou sem documentos. O que faço para declarar o imposto de renda? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que normalmente a gente tem. Corriqueiramente, a gente tem em relação de como pagar impostos aqui nos Estados Unidos. Essa situação específica de ter entrado pelo México, suponho eu que a pessoa ela entrou sem documentos, ela não passou na imigração. Então, os Estados Unidos não sabe que ela se encontra dentro do Estado americano, dentro do Estado e algum Estado dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Partindo dessa premissa de que entrou pelo México e é indocumentado, entrou indocumentado aqui, como você fazer para se documentar? Simples, tá? Qualquer pessoa dentro dos Estados Unidos, ela pode, ou fora dele, para se documentar ou para se documentar com relação ao IRS. E aí, bom ponto, Luciano. Bom ponto. Gente, quando eu falo a documentação, a gente não confunda documentação imigratória com documentação para o IRS. Inclusive, alguns termos, como por exemplo, domicílio para o IRS é diferente de domicílio para a imigração.
né? Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando diretamente voltado para especificamente para a questão de taxes, para você se documentar em relação aos taxes aqui, mesmo com status imigratório ilegal, você consegue fazer isso. Então, uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos e está ilegal, ou uma pessoa que está fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, e que queira a pagar taxas aqui porque teria alguma renda dentro dos Estados Unidos, isso é sim possível. Você tem duas formas de você poder se legalizar em relação ao tax, tá? Ao IRS, não à imigração. Como seria isso? Você pode abrir uma empresa e você adquirir um EIN number, que é o Employee Identification Number, que é uma empresa que seria o CNPJ do Brasil, e aí dentro dessa empresa, tudo que você gerar de lucro, né, seja ele por prestação de serviços ou gerar de lucro em relação à venda de produtos, se você tiver uma empresa de venda de produtos, você vai pagar seus impostos dentro da empresa, do EIN number, que é o documento que o IRS dá para as empresas como se fosse o CNPJ no Brasil. A outra opção é você fazer um documento individual, que é chamado de ITIN, ITIN ou ITIN, como você queira chamar, né? Eu normalmente chamo de ITIN, que é o ITIN number que falam, mas é redundante, porque o ITIN já diz o que o N é number no final, significa Individual Taxpayer Identification Number. O que é o Individual Taxpayer Identification Number? É um número que o IRS dá a você para quem não tem Social Security Number, para quem não se enquadra dentro do Social Security Number. E o que é o Social Security Number? É o CPF americano. Ou seja, as pessoas que estão aqui fora de status imigratório, elas conseguem pagar seus impostos individualmente. Obrigado, meu querido. Individualmente, ela consegue pagar seus impostos voltados através deste ITIN. Então, se a pessoa ela está independente do status imigratório, que ela não tenha um Social Security Number, ela pode sim pagar seus impostos individuais através de um ITIN. Agora, o grande X da questão é como você retirar esse ITIN, como você aplicar primeiro e como você retirar. A aplicação do ITIN é feita de uma forma bem simples, é um formulário chamado W7, W7, que você preenche e assina e data, né? Nós preenchemos para você, entre em contato com a gente caso vocês precisem, e a gente faz esse preenchimento e a gente faz a aplicação. A partir do momento da aplicação, você automaticamente vai estar aí voltado a uma situação de fazer um imposto de renda em conjunto. Não, hoje, nos Estados Unidos, você não consegue fazer uma aplicação para o ITIN number, para um ITIN, se você não tiver um motivo para retirá-lo, para aplicá-lo. Ou seja, só se aplica o ITIN para quem quer pagar tax. Só que alguns estados, e é um ponto bem interessante, alguns estados, você para aplicar para driver license, né, como o estado de Nevada, Colorado e alguns outros, você precisa ter o ITIN. E com o ITIN e a declaração de imposto de renda, por mais que você não esteja dentro de um status imigratório legal dentro dos Estados Unidos, você consegue adquirir sua driver license, sua carteira de motorista. Então, o que é que acontece? O IRS entendeu que muitas pessoas estavam aplicando para o ITIN, que era o Individual Taxpayer Identification Number, que é um número especificamente para pagar impostos. As pessoas estavam aplicando para que elas aplicassem para driver license. E não estavam mais, depois que conseguiam, não estavam mais fazendo as declarações de imposto de renda. E é o que é que eles fizeram? Eles vetaram qualquer aplicação de ITIN sem uma justificativa legal, que é o quê? Um imposto a ser pago. Então, hoje, para uma aplicação de ITIN number, você automaticamente precisa estar fazendo uma declaração de imposto de renda. Então, para aplicarmos um W7, ele vai em conjunto com o 1040, que é o formulário para a declaração de imposto de renda de pessoa física. E aí sim a gente vai gerar para você a sua renda, a gente vai gerar um imposto a ser pago, né, dentro da renda que você fez durante o ano, e aí você vai receber o seu ITIN na sua casa sem problema algum. Mas basicamente é isso.
Então, se você que fez a pergunta para a gente agora e perguntou, entrei pelo México, é possível? Sim, é possível. Você tem duas formas, empresa ou o ITIN, e aí fica a sua escolha. Se você quiser entrar em contato, você entra em contato com seu contador, né, com a pessoa que seja de confiança ou com seu advogado, ele pode te explicar melhor qual é o melhor recurso para você utilizar. Muitas vezes, dependendo do seu status imigratório, ou do tipo de visto que você está pleiteando, ou do tipo de residência que você está pleiteando, uma funciona melhor do que a outra. E aí a gente pode te orientar melhor numa call quando vocês fizerem com a gente, ok? Bora para a próxima, Luciano. Mas antes disso, queria aqui declarar o apoio total da RCN da Flórida, que é a Igreja do Pastor Francisco Pires, e está aqui um dos nossos colaboradores e o nosso patrocinador master aqui do nosso programa, o Podtex.